Oi, boa tarde, gente. Que bom que vocês entraram. Minha primeira live, um grande desafio a ser cumprido. Oi, amiga. Saudade de falar com você, Lê. Oi, Leslie. Que bom que vocês estão aqui. Vou estar compartilhando um pouquinho com vocês sobre a minha experiência com a mesa posta. Deixa eu ver se com óculos fica aparecendo um negócio lá. Fica aparecendo. Vou deixar sem. Que bom que vocês estão aqui comigo no meio da tarde, no meio do nosso trabalho, né? Mas é tão gostoso tirar um tempinho pra ouvir um pouquinho a amiga e crescer um pouquinho. Tô muito feliz por poder participar da live. Deixa eu mandar pra umas amigas aqui. Aí, pronto. Eu também, Lê. Tô feliz. Desafio aí. Tava conversando com a minha irmã. Falei, vou ter que enfrentar isso daí. Mas vai dar certo. Deixa eu ligar aqui. Aí. Então tá bom. Vou começar então. Quero apresentar para vocês quem eu sou, como eu conheci a mesa posta e tirei esse tempinho à tarde. Quero estar fazendo toda quarta, né, às 16 horas, é um horário bom para mim, para os meus filhos, o horário que o mais novinho tira uma soneca, então é o horário que eu consigo entrar aqui para conversar um tempo, contar um pouco, compartilhar um pouco do que eu sei. Não sei muita coisa, mas tenho estudado para isso e tenho me programado para crescer mais em relação à mesa posta, para estar compartilhando com vocês o pouco que eu sei. Então, eu queria me apresentar para vocês. Meu nome é Lícia, né? Por isso do Liz Mesa Posta, Lícia. Hoje eu tenho 34 anos e no ano de 2015 eu ganhei uma... Tava lendo. Eu ganhei uma viagem e essa viagem me levou a um curso chamado Verdadeira Pérola. E nesse curso eu não sabia ao certo o que eu estava fazendo lá e ganhei a viagem. A minha mãe estava sentindo que eu estava um pouquinho mais triste e tal, e ela investiu na minha vida. E desde 2015 Deus começou a brotar no meu coração esse sonho, né, em relação à mesa posta, mas eu não sabia como produzir. Mas primeiro a gente tem que experimentar, né, a experiência, experimentar sentar à mesa, ao redor da mesa com a família, não importa quem são, se você é sozinha, se você tem filhos, se você não tem. E na época eu tava sozinha com os meus filhos e eu tive uma experiência muito legal. E lá nesse curso eu aprendi tudo em relação à etiqueta. Era um curso em relação ao espiritual, né? É um curso espiritual, chamava Verdadeira Pérola, que era a história de Esther, né? Esther na Bíblia foi uma mulher que separou um tempo para ser cuidada. E quando ela estava pronta, Deus a honrou como rainha naquele lugar. E a minha vida foi assim. Eu fui para esse curso e lá eu aprendi sobre etiqueta mesa, sobre posicionar pratos, sobre como usar os talheres, e eu voltei de lá muito sedenta nesse assunto, não só como etiqueta mesa, mas etiqueta de comportamento também. E eu voltei de lá com um estudo muito grande. E quando eu cheguei na minha casa, né, porque eu estava morando com os meus filhos, né, eu e os dois mais velhos, e eu comecei a comprar americanos, né. Eu lembro que eu tinha um americano daquele de madeirinha, eu tinha alguns de plásticos, e eu comecei a experimentar como era sentar à mesa com os meus filhos de um modo que agradava, né. E desse curso eu tirei algumas experiências, como marcar a memória dos meus filhos. Em 2015, né, não era muito conhecida essa história de memória afetiva. E como eu trabalhava fora, os meus filhos muito pequenos, eu quis marcar a história dos meus filhos com a memória afetiva.
É interessante que algumas pessoas hoje ainda me conhecem assim, que eu nunca deixo faltar bolo na minha casa, né? E eu falava assim que os meus filhos iam lembrar do cheirinho do meu bolo, o gostinho do meu macarrão, porque era o que a gente conseguia fazer rápido, trabalhando fora e experimentando e querendo estar ali, convivendo com os meus filhos, né? Então eu sempre, nunca deixei faltar um bolinho, cheirinho de bolo da casa da mãe, né? Muitas vezes a gente não entende o que é memória afetiva, mas se a gente buscar a memória, sempre tem aquele cheiro daquele ambiente, aquele lugar, né? O que nos traz a memória mesmo são cheiros, né? É o cheiro do perfume, é o cheiro do bolo, é o cheiro do feijão, né? E outra coisa que traz a memória também é música, né? Às vezes você fala uma frase, nossa, que frase é essa? Daquela música, nossa, me lembrou aquela situação, né? Igual aquela música do Era Uma Vez, né? Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada. E aquela música traz à memória a minha infância, né? Os cantores que eu gostava na época. Então, música traz memória, traz memória afetiva e o cheiro também, né? Então, isso para trazer naquele momento que eu queria atingir a memória afetiva dos meus filhos, e eu tinha isso comigo, de fazer bolos e cuidar deles num pouquinho de tempo corrido, de trabalhar fora e sozinha, e eu gostava dessa praticidade. Então, a primeira experiência que eu tive em relação à mesa posta foi no Verdadeira Pérola. Esse curso fica em Belo Horizonte, num lugar chamado Estância Paraíso. É um lugar muito legal, eu ainda tenho contato com as minhas professoras, né? Marcou muito a minha vida e a vida delas também, com o meu testemunho naquele lugar. Então, ali foi a primeira experiência que eu tive com a mesa posta. E eu sempre quis fazer os americanos, né? Porque eu sempre gostei de costura, sempre gostei de produzir, né? Sempre fui muito criativa desde criança, gostava de criar, né? Algumas pessoas têm essa facilidade e eu sempre gostei. Eu fiz desenho, grafite, né? Eu gostava desses cursos, né? Desde criança eu queria costurar, né? Queria fazer as coisas. E quando eu era criança, eu até pedi pra minha mãe, tem um filho escapando ali, ó. Quando eu era criança, eu pedi pra minha mãe pra fazer curso de costura na época, e a mulher não me aceitou porque eu era muito criança, mas eu gostava, sempre tive o sonho de fazer. Quando eu tive a oportunidade, eu fui para um curso de costura e eu fiz o meu primeiro americano, e eu amava, né, colocar esses americanos na mesa e servir a minha família ali, pelas memórias que nós criamos ao redor da mesa, né? Ao redor da mesa. Sempre a gente pode criar essas memórias. E isso é algo para a gente trazer para nossa casa, né? O que nós vamos criar, como que nós vamos criar isso. E surgiu a ideia em 2020 de fazer para vender. Para que as pessoas tenham essa oportunidade também de criar memórias afetivas ao redor da mesa. Mas depois, voltando lá atrás, em 2015, depois que eu voltei da Estância Paraíso, eu comprei algumas coisas pra mim, mas esse sonho de fazer nunca saiu do meu coração, porque isso já era desde criança, né? Aprender a costurar, aprender a produzir, a querer fazer as roupinhas para as minhas bonecas e tudo mais. E em 2015, eu me casei, mudei de cidade. Nesse período eu já tinha feito alguns jogos pra mim, mas em 2018... 2018, eu ganhei o meu terceiro filho e eu fiquei em casa. E na época eu tive um contato com uma mulher que ela gostava muito de decoração, gostava muito de criar essas coisas assim, e me chamou muita atenção, era algo que nós combinávamos. Até combinei com ela da gente fazer uma live daqui a uns dias, mas ela disse que ela não é muito boa com as câmeras. A gente também não, né? Mas a gente vai se acostumando. E ela me apresentou um suplá de crochê, um joguinho americano de crochê, e ela falou assim pra mim, olha, minha mãe que fez, olha que legal, você pode fazer também. E eu olhei pra ela e falei assim, é verdade, eu posso fazer isso daí. Eu acho legal, foi o meu primeiro contato que eu tive com um suplá de crochê. E me interessou muito, e ela começou a falar, Alice, faz, você tá em casa, né, com seu filho, eu tenho certeza que você vai conseguir e tal. E através da vida dela, eu comecei, ela tinha as placas de MDF, a capinha de suplá, foi o primeiro contato. Ela gostava de enfeitar as mesas, né? E ela enfeitou alguns casamentos, alguns almoços na igreja com aquilo lá. E aquilo começou a me chamar a atenção. E ela falou, você consegue fazer, você tem máquina em casa, você faz. E daí eu comprei as plaquinhas de MDF, comprei o barbante, fiz meu primeiro suplá de crochê.
E também fiz a minha capa de MDF através da vida dela, da Marlete. Ela é super criativa, ela gosta de arranjo floral, ela enfeitava as coisas na igreja e aquilo me chamava a atenção da vida dela. E ela sempre me desafiou, Alice, faz também, você vai conseguir. Eu não conhecia esse ramo, né, de internet, de vender na internet, né, não sabia. Ela também não era boa com a internet, mas ela me desafiava em relação à arte, porque ela sabia que eu gostava disso, né, e gostava também da mesa posta. E daí ela começou a me incentivar e eu fiz minha primeira capa de suplá, comprei minhas plaquinhas de MDF, fiz o meu primeiro conjuntinho de americano de crochê, tenho ele, uso ele, né, até hoje, e aquilo começou a brotar no meu coração. No final de 2019, eu falei pro meu marido, falei assim, eu vou fazer esse negócio para vender, e entrei no Instagram e comecei a me aventurar nesse mundo de mesa posta com o crochê, com a capinha de suplá. E eu queria trazer pro mundo da internet, né, o que eu tinha aprendido lá em 2015, sobre valorizar a minha família ao redor da mesa, né? Como que é bom você valorizar a família ao redor da mesa. E por mais que seja apenas um americano de crochê, uma plaquinha de MDF encapadinha ali, essa experiência de sentar ao redor da mesa com a família, isso, além de ser maravilhoso, isso traz muita cura para nossa família, né? Muita gente que precisa de ter o relacionamento restaurado, a vida restaurada com os filhos, né? Estudos comprovam que os filhos, eles crescem melhor, eles têm uma produtividade quando é na fase adulta, quando eles crescem, sentam com a família, almoçam com os pais, tem aquela rotina, né, ao redor da mesa. E essa ideia, no final de 2019, de fazer para vender, foi em relação a isso, essa experiência que eu tive ao redor da mesa, né, de sentar. A minha sogra também, quando ela faz os almoços de domingo, todo mundo sentado ao redor da mesa, isso foi muito gratificante na minha vida, quando eu tive essa experiência, né, na casa da minha sogra. Em relação à etiqueta também, né, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, para onde eu vou levar tudo isso, né, por que eu preciso aprender a posição das taças, as posições dos garfos, dos talheres, né, da faca, quantos pratos colocar na mesa, e tudo isso eu aprendi nesse curso em 2015, e eu tenho tentado trazer um pouco nos vídeos do IGTV para vocês, e quero trazer mais, né, mais conteúdo, tudo isso que eu tenho estudado, tenho aprendido. Tem um livro aqui que eu tenho estudado bastante, não sei se vocês conhecem a Dev, ela é uma mulher que ela instrui muito as mulheres, né, a ser dona de casa mesmo que trabalhe fora, que tenha outras coisas, né, outra rotina. Esse livro aqui tem me ajudado muito com os meus filhos, em aprender a servir, aprender a honrar minha família, que começa dentro de casa, né? Tudo começa de dentro de casa para fora. Então eu quero trazer cada dia mais isso para vocês e contar mesmo para vocês que eu comecei, né, final de 2019, fiz algumas peças e postei, e em março de 2020 eu comecei sem marketing, não entendia muita coisa, né, não entendia nada de internet, usava algumas estratégias que eu comecei a seguir e ver, mas o meu que vinha mesmo no meu coração era trazer o que dentro da minha casa para a casa de vocês, né? Isso que é com a venda de roupa de mesa. Então, toda vez que eu faço um kitzinho, aquele kit vai com amor e com tudo que eu aprendi mesmo. E cada dia mais quero estar trazendo para vocês aqui no Instagram, para estar ensinando mais como ter essas oportunidades ao redor da mesa, né? Que não é só uma roupinha de mesa bonita, mas é como sua família se sente ao redor da mesa quando está com aquela roupa linda na mesa. Até a nossa autoestima, né? Às vezes a gente passa um batom e fala assim, nossa, o batom até isso me fez bem, né? Às vezes na pandemia, quantas pessoas ficavam o dia inteiro de pijama, não queriam levantar, desanimada, mas quando nós mulheres, quando a gente acorda, passa um batom, arruma o cabelo diferente, faz uma escova, né? Faz as unhas, né? A gente se sente bem. Mas quando a gente faz a mesa para os nossos filhos, a gente está transformando isso para os nossos filhos, né? Para nossa família, para o nosso cônjuge, né? Como que é legal você arrumar a mesa para eles se sentirem bem, para eles se sentirem amados.
até com estratégias legais. Nesse curso também eu aprendi muito sobre vários tipos de jantares, né, ocasiões e até piquenique. Essa semana eu combinei com os meus filhos, falei assim, nessas férias a gente vai fazer um piquenique, tá podendo sair um pouco mais, ir para parques agora, né, depois da pandemia. E eu tô combinando com eles de fazerem um piquenique. Então arrumar esse tempo com as crianças, preparar, jogar um lençol no chão, preparar aquele bolo naquele ambiente diferente, no ar puro, né, fora de casa, a gente mora em apartamento. Então, poder sair com as crianças. E eu quero trazer cada dia mais essas estratégias para vocês de como marcar a memória dos seus filhos, né? Não sei se vocês já fazem algo que eles pedem, que eles falam, nossa, que saudade disso, nossa, faz aquilo para mim, né? Tô falando bastante de filhos. Eu tenho 3, né? Tenho 3 crianças, um de 11, uma de 9, um de 3 daqui 5 dias. Ele faz aniversário, o mais novinho. E às vezes só usar aquele copo, né, aquela taça que você tem em casa e tá guardada, que eu tenho uma taça. E esses dias eu tava arrumando a mesa, minha filha falou assim, vamos colocar? E ela se sente bem, ela se sente amada quando a gente arruma a mesa com uma taça diferente, ou com um copo, né, com um guardanapo, com um porta-guardanapo. Eles se sentem amados, se sentem privilegiados e eles percebem que não é só com as visitas que a mesa é arrumada daquela forma. Então, às vezes você guarda algo assim no seu armário, né, no seu louceiro, essa peça eu só vou usar quando as visitas virem. Quando eu fui nesse curso e eu cheguei, eu tinha um jogo de faqueiro, né? Hoje em dia a gente não encontra mais esses jogos de faqueiro completo, né? Hoje, para você montar uma mesa, às vezes o jogo de faqueiro não vem com garfo e a faca de sobremesa, que você pode colocar na mesa de café da manhã, né? Pode colocar o garfo e a faca ali na entrada. Hoje em dia não vem mais esses faqueiros. Mas eu lembro quando eu cheguei do Verdadeira Pérola, eu abri tudo e falei, a gente vai usar tudo. Porque eu não queria deixar somente para as visitas. Eu poderia usar aquilo com os meus filhos e eles mesmo assim se sentirem amados, se sentirem aceitos, né, ao redor da mesa, estarem ali junto com a gente e tudo mais. E não sei se vocês fazem também alguma coisa para marcar a memória afetiva dos filhos de vocês. Se vocês quiserem falar, eu tô lendo os comentários. Deixa eu pôr mais perto de mim. Oi para todo mundo, obrigada por vocês estarem aqui na minha primeira live. Logo, logo a gente vai ter mais com algumas convidadas também para falar a respeito do Ao Redor da Mesa. Se vocês quiserem falar, eu vou continuar falando aqui, eu tenho um monte de coisa para contar. A minha experiência também ao redor da mesa foi sobre a etiqueta, né? Saber o que é cada peça, saber sobre entender onde que Deus quer levar a gente, né? Às vezes a gente fala assim, isso eu não vou levar nada, né? Onde eu vou usar isso? Pra que isso? É só eu e a minha família, né? Mas às vezes nós estamos treinando e nós estamos instruindo pessoas dentro da nossa casa que eu não sei aonde vão, né? Hoje a Júlia estava conversando comigo e ela comentou comigo assim, mãe, lá na escola, lá em tal lugar, só comem de colher, né? E que legal, Leslie, aqui também. A Leslie é minha irmã, ó, experiência da mesa posta. E ela falou assim, mas lá só comem de colher. E daí eu falei assim, por que será, né? E daí nós estávamos conversando e tal, até pelo constrangimento, né? A escola deve colocar somente colher, porque nem todo mundo sabe usar. Na cidade que nós éramos, tem muito sitiante em volta, muita criança que vem, né, de sítio e tal. E daí eu falei pra eles, né, eu falei assim, por isso que eu pego no pé de vocês, né, em relação a come com o garfo e a faca, coloca o garfo e a faca nesse sentido, assim, porque eu não sei onde você vai chegar. Onde que Deus quer te levar, né? Às vezes você vai voar tão mais alto que eu, que você vai ter uma experiência de sentar numa mesa com várias coisas, vários itens que você vai falar assim, nossa, ainda bem que minha mãe me ensinou, né? Eu tô ensinando já, esses dias eu ensinei o Isaac a cozinhar, tava ensinando ele a fazer arroz, ele fez tudo, né? Ele tá com 11 anos e eu falei assim, filho, você vai cortar tudo, você vai fazer o arroz e tal. Não, mas eu não preciso e tal. Eu falei, precisa, porque você quer voar rápido. Quer sair rápido do ninho. E para sair rápido no ninho, a gente precisa aprender algumas coisas dentro de casa. Então, quando eu fui no Verdadeira Pérola, eu não sabia a posição de talheres correta, não sabia sobre o jogo americano, não sabia como comportar na mesa, né?
todas aquelas regrinhas de etiqueta. E Deus me trouxe até aqui hoje. Hoje eu tô ensinando a vocês algo que eu aprendi lá em 2015. E isso é uma honra, né? E hoje eu entendi por que eu fui para aquele curso, né? Então, se eu for num casamento hoje e tiver 3 pratos, eu consigo entender para que significa os 3 pratos, os 2 talheres para entrada ou para refeição e tudo mais. É isso que eu quero estar passando para vocês também. Aqui em casa eu também faço bolo, né, para quem chegou agora. É uma das coisas que eu faço para marcar a memória afetiva dos meus filhos. Hoje mesmo nós, por estar na pandemia ainda, por não estar em escola, nada, estão os 3 em casa. E antes da live eu já preparei tudo, já fiz pão, já fiz bolo para quando encerrar a live eles terem um tempo comigo, né? Porque agora eles estão ali escondidinhos para eu conseguir fazer a live. E a gente tá aqui junto e eles estão ali para daqui a pouquinho estarem comigo também. Então, a experiência da mesa, como que eu conheci? Eu conheci na Estância Paraíso, depois eu tive a oportunidade também de fazer alguns cursos de etiqueta e eu também quero estar trazendo isso para vocês. E confiar no meu trabalho, né? Confiar no meu trabalho em relação à mesa posta, a posicionar, aos itens que eu faço e marcar a memória afetiva dos meus filhos. Quando eu fiquei viúva, eu não acreditava que eu iria casar novamente. E daí, quando eu fui no Verdadeira Pérola, eu entendi que eu poderia viver isso novamente e eu comecei a treinar em casa. Algo muito interessante que a Dev fala nos livros dela é colocar um lugar para Jesus na mesa, né? Que é o lugar, é o pão da vida, para convidá-lo ele para estar na mesa junto com a gente. E o legal que eu fazia, eu também colocava um lugar para o meu futuro esposo como profecia, né? Profetizava aquele lugar ali na mesa, né? Junto com a gente, junto comigo, com as crianças. Então hoje às vezes você não tem o prazer de estar sentado ao redor da mesa com seu esposo, com seus filhos, às vezes você faz e eles não dão muita bola para sentar ao redor da mesa, porque pra que isso é frescura, né? Muitas pessoas acham que mesa posta é frescura, mas quando a gente começa a criar essa memória dentro de casa e arrumar a mesa para momentos especiais, um lugarzinho especial, às vezes é aniversário de alguém, daqui uns dias é aniversário do Luca, e eu já tô preparando algo pra fazer pro Luca no dia do aniversário dele, né? Porque cada aniversário aqui a gente faz algo especial ao redor da mesa para eles. Às vezes colocar uma taça diferente, né? Ó, hoje você tá fazendo aniversário, a sua taça vai ser colorida pra comemorar o seu aniversário, porque hoje é um dia de honra pra você. E nessa minha época sozinha, eu fazia muito só pra gente, mas colocava 2 lugares a mais na mesa, simbolizando ali o lugar do meu marido e o lugar de Jesus. E às vezes hoje você tem essa dificuldade. E nessa dificuldade você pode também profetizar, não deixar de arrumar, não deixar de fazer. Muitas coisas na nossa vida é algo constante, né? É a constância. Eu vou fazer hoje, mas hoje ele não deu bola. Vou fazer amanhã de novo, mas ele também não vai dar bola. Isso é uma constância. Ele vai ver a sua insistência, né? O seu filho, chama ele ao redor da mesa, deixa um bilhetinho de agrado, fala pra ele assim, olha... eu fiz isso daqui especialmente para você, um dia de cardápio especial para cada um. Então, isso é marcar a memória das pessoas que a gente ama, né? Escrever, olha, eu te amo, você é especial, olha, tirou uma nota boa, né? Passou antes na escola, né? Fez uma prova e tirou lá a nota máxima. Tudo isso é momento de honra ao redor da mesa, é um momento de você honrar as pessoas que você ama ali. Não deixar isso só apenas para os convidados, né? Olha, hoje o meu melhor amigo vai vir em casa, então hoje eu vou pegar o meu melhor americano, vou pôr a mesa, meu melhor porta-guardanapo. Não, quando você arrumar a mesa, você já faz isso pensando nas pessoas importantes para você. Quando eu converso com os meus filhos, eu falo assim, os dois estão brigando, eu falo assim, olha, pro resto da vida, a única pessoa que sempre vai estar com você é o seu irmão, né? Todos os seus aniversários ele esteve e hoje quem tá junto com você nos aniversários dos seus filhos, fazendo questão de acompanhar a sua vida, crescendo com você, pode todo mundo ir embora, mas sempre quem vai estar ali é o seu irmão. Né? Então eu falo pra eles assim, honra o seu irmão, que pode passar todo mundo, mas eu tô conversando com a minha melhor amiga aqui agora, mas honra o seu irmão, porque é o único que vai estar o resto da sua vida junto que os amigos passam, né? Então, por que eu vou fazer pra um amigo? Se eu posso honrar as pessoas que estão dentro da minha casa,
né? Aqui em casa nós temos o dia da família e nós também temos o dia do casal. Nesse dia do casal, as crianças sabem que eles vão dormir um pouco mais cedo, é o momento de eu preparar a mesa só para mim e para o meu esposo, e nós sentamos, nós conversamos um tempo a mais, né, prolongado ali sem as crianças, um tempo só nós dois, e é algo que eles também entendem que o respeito, mas na sexta-feira eles sabem que é dia deles. Então eles sabem, olha, eu vou arrumar a mesa, mãe, agora é nosso dia, hoje que eu vou arrumar a mesa, hoje que eu vou preparar aquela mesa pra gente, o que nós vamos comer, porque eles sabem que é o dia deles, é um dia especial para eles. Isso a gente pode fazer todos os dias, né? Criar memórias afetivas é arrumar esse ambiente para gerar essa memória afetiva nos nossos filhos. Então não é só uma roupa de mesa, um jogo americano lindo de crochê, mas é algo que vai marcar a memória afetiva dos filhos de vocês. Tenho certeza que essas experiências ao redor da mesa vão estar crescendo e vão criar memórias afetivas lindas, muito amor, muito carinho, muita união, né, em toda a família. E assim, essas são as experiências que eu tenho aqui na minha casa, que eu queria compartilhar com vocês, desde quando eu comecei em 2015, desde quando eu fui desafiada pela Marlete a produzir em 2019, em 2018, eu fiz os meus primeiros, e 2019, final de 2019, eu resolvi produzir para vender, para que isso não fique só na minha vida, mas possa passar adiante em relação a vocês também, estarem gerando dentro da família, dentro do coração de vocês, dentro da casa de vocês, algo que também foi gerado dentro da minha casa. Então, assim, use o que você tem, né? Pegue dentro do seu armário o seu melhor jogo de jantar, os seus melhores talheres, a sua toalha de mesa mais bonita, o seu americano mais bonito, e honre quem está dentro da sua casa todos os dias. E eu tenho certeza que essas memórias vão estar crescendo, vão ser produtivas e vão estar, assim, levando para sempre, né? Eu tenho algumas memórias afetivas da minha casa, da minha infância, né? Com os meus pais, nós sempre comemos ao redor da mesa, meu pai e minha mãe, minha irmã, isso sempre teve dentro da minha casa, mas isso, assim, depois que eu tive meus filhos, isso, assim, fica, né, meio esquecido na nossa mente, e como esse curso em 2015 me trouxe a memória para entender o valor de estar ao redor da mesa com a nossa família. Isso é excelente, gente, isso vocês precisam fazer, precisam praticar. Em 2020, no meio da pandemia, as experiências na mesa posta cresceram muito, para entender o valor de estar ali, de almoçar no mesmo horário, de ter aquele momento de gratidão, né, pelo que está comendo, aquele momento de oração, né? Esses dias o meu pequeno, nós sempre oramos, sempre agradecemos. Esses dias o meu pequeno acordou de manhã e ele acordou mais tarde que a gente, não tomou café comigo, e daí eu arrumei a mesinha dele, que ele tem um americano só pra ele, de carrinho, né, lindo, e daí eu coloquei a sopinha, né, sopinha dentro da xícara, sopinha de bolacha que ele gosta de comer, e eu virei as costas e ele falou assim: Jesus, obrigada pela sopinha. E ele vai fazer 3 anos, então isso é uma memória afetiva sendo gerada ali ao redor da mesa. Ele entendeu, já brotou no coração dele, né, foi plantado no coração dele, o momento de gratidão pelo alimento, e isso tudo é gerado ao redor da mesa, né, junto com as crianças, né. Também vou estar trazendo para vocês aqui uns dias sobre as brincadeiras que podemos fazer ao redor da mesa com os nossos filhos, as estratégias, e é isso. Tô feliz por estar aqui. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, estou aqui disponível para falar com vocês. Obrigado por todo mundo que está aqui. Era uma apresentação mesmo de quem eu sou, de onde eu vim, de como eu entendi a respeito da mesa, as experiências que eu tive de cura e restauração ao redor da mesa. Se alguém quiser falar alguma coisa, obrigada por todo mundo que está aqui. Estou muito feliz por ter feito a minha primeira live. Semana que vem também vou fazer no mesmo horário. Semana que vem eu tenho uma convidada especial, já está
ela já tá pronta para fazer a live comigo. E nós vamos estar falando também sobre as experiências ao redor da mesa. E vou estar fazendo com o Vitinho também, tá colocando no feed para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. E se você gostou de estar aqui comigo também, eu vou estar salvando no IGTV. E você pode estar compartilhando com alguém, tá assistindo de novo. Isso veio aqui pra mim agora. Isso foi muito legal, porque isso é um ato de profetizar, né? E até assim, por isso que é interessante eu colocar um lugar, né, pro Paulo, né? Hoje ele tá comigo, mas isso foi um ato de acreditar mesmo no impossível, porque eu nunca acreditei que eu iria ter minha vida restaurada. E isso tudo começou no começo do ano, em 2015, quando eu fui para esse curso, e esse desejo de ser esposa novamente, de ser restaurado minha vida emocional começou a surgir. Tudo isso ao redor da mesa, porque nesse curso era legal que nós éramos ministradas o Verdadeira Pérola, né, sobre Esther. Quem não estava aqui no começo, esse foi um curso que eu fiz lá na Estância Paraíso, em Belo Horizonte. É um curso da Igreja Batista da Lagoinha, e lá eu comecei a ser restaurada nesse sentido. E eu vim com uma fé muito grande em relação a isso. E isso é bom para quem não tem a família ao redor da mesa, quem não se importa ainda. Isso é um ato de profetizar. Quando você chama Jesus para estar junto com você na mesa, com a sua família, isso traz cura, né? Esses dias eu postei no feed que a mesa, ela traz cura para nossa família. Porque é um momento de você deixar o celular de lado, olhar nos olhos, né? É um momento que todo mundo tá ali, ninguém come totalmente abaixado, né? A pessoa vai levantar a cabeça, vai olhar ao redor, vai olhar nos olhos, é um momento de interagir, de perguntar como que tá o próximo, né? Esses dias nós estávamos conversando sobre, acho que foi domingo, nós estávamos em casa, tudo almoçando ao redor da mesa, e a gente começou a perguntar sobre o futuro das crianças, o que você pensa, o que você quer ser, e isso é uma alegria muito grande, porque hoje eu não estou mais sozinha, né? E isso foi tudo, essa experiência ao redor da mesa. E lá na Estância Paraíso, toda vez que nós íamos pro refeitório, tinha uma mesa posta diferente. Uma mesa de café diferente, daí depois um piquenique na hora do café da tarde, uma sopa à noite pra gente saber usar os talheres, e ali era muito legal. E por isso que às vezes eu trago esses vídeos diferentes no IGTV, porque tudo isso, eu fui treinada lá em Belo Horizonte, na Estância Paraíso, em relação a isso, né? Então eu amo trazer isso pra vocês, porque é um modo de estar compartilhando com vocês o que eu sei, né? O pouquinho que eu sei, não sei muito, mas tenho estudado bastante. Eu apresentei esse livro aqui pra vocês, A Experiência do Lar, fala muito sobre mesa posta. A Dev, ela fala muito sobre cura ao redor da mesa, né? As pessoas que precisam de cura ao redor da mesa. Ela contar essa parte só aqui, que tenho certeza que foi Deus que trouxe a memória, mas ela conta no livro dela, não nesse, no outro livro, tem alguns livros que eu estudo em relação à experiência da mesa, e ela conta que teve um rapaz presidiário que o esposo dela, eles são pastores, e trouxe para casa dela, e ela preparou a mesa linda para esse rapaz, uma mesa maravilhosa para ele. Ele estava saindo da penitenciária, e ele chegou, e ele ia para lá para passar um tempo com eles, e ele chegou, e ela falou, e ele entrou em plantos, porque ele falou assim que ele nunca tinha sentado ao redor da mesa, ele nunca tinha comido ao redor da mesa, e aquela mesa tão linda preparada para eles. Então, quando a gente fala de memória afetiva, é mostrar para a pessoa, honrar a outra pessoa, né? Às vezes é só uma taça diferente que você coloca na mesa, isso já honra as pessoas que estão ao seu redor, né? Porque antigamente a gente não tinha isso, né? A gente colocava qualquer copo, ou aquele copo de massa de tomate, e deixava o copo de cristal para visita. Então nós, como mães, como anfitriã, honrar primeiro a nossa casa, a nossa família, né? Os nossos filhos, e depois a gente vai honrar as outras pessoas e estar com as outras pessoas, né? Então o motivo de eu ter começado a vender roupa de mesa e o joguinho americano foi realmente para levar para as outras pessoas essa oportunidade de viver experiências ao redor da mesa, né? E é gratificante ver as pessoas montando a mesa, a alegria de montar a mesa, de servir quem a gente ama, né? Os nossos amigos e a nossa família, os nossos pais, os nossos filhos. E
para marcar essas inúmeras memórias afetivas na mente deles, né, no coração. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, uma live rapidinha, deixa eu ver que horas que são já. Isso mesmo. Era isso que eu queria trazer para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Calma aí que eu apertei errado aqui. Pronto. Se tiver alguma pergunta, só falar. Eu vou deixar gravada, tá? Pra depois você reassistir, quem chegou agora. Vou tentar, né, deixar salva, né? Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. E daí, quarta-feira que vem, também, às 16 horas, eu vou estar com uma convidada especial. Já tenho 2 convidadas especiais para falar. Uma, ela dá o curso, esse curso aqui, ele é um curso é um curso mesmo que é dado, e ela é uma pastora da Igreja Metodista de Curitiba, e eu conheci ela pelas hashtags de Mesa Posta, e eu comecei a seguir ela porque, além de trazer a experiência da mesa posta, né, a experiência da mesa, ela fala a respeito do livro, né, do livro, da importância de Deus na mesa posta também. E ela já aceitou o meu convite, acredito que não nessa quarta, na próxima ela vai estar, mas também vou estar fazendo um convitinho. Ela é uma bênção, sigo ela, amo as postagens dela, ela tá sempre aqui comigo também, me apoiando, me incentivando, e ela vai estar falando um pouco mais desse livro aqui. Então ela é uma das convidadas que eu vou trazer, e também outra convidada semana que vem, que eu também vou estar postando no feed a fotinha dela sobre o tema que nós vamos falar também. Era isso que eu queria deixar pra vocês hoje. Eu vou... Será que alguém pode tirar um print pra mim? Não pode tirar um print? Leslie, você tá aí ainda? Você tira um print pra mim? E daí eu vou estar trazendo pra vocês. Mas eu quero agradecer por vocês estarem aqui, por vocês terem estado comigo durante essa live, por ter me dado a oportunidade de entrar na casa de vocês. Vocês também entraram na minha casa, e compartilhar um pouquinho do que eu tenho mesmo pra vocês. Mas era isso. Deus abençoe vocês. Tô vendo os comentários aqui. Deus abençoe vocês e obrigada pela oportunidade. E é isso. Até mais. A Lésia apareceu. A Lésia apareceu. Vamos esperar minha irmã tirar um print. Essa é minha irmã, tá, gente? Ó. Só um pouquinho que ela vai tirar um print pra mim. Ah, minha mãe tirou. Aí, ó. Então tá bom, gente. Obrigada pela oportunidade. Até mais. Deus abençoe vocês.